Olá, bem-vindo à aula 12.2. Nessa aula a gente vai falar especificamente do modelo KPM, Capital Asset Pricing Model. Esse modelo é para precificação dos portfólios que nós vimos na aula passada. Vou falar de mais alguns detalhes de como é difícil achar o preço ótimo desse portfólio e por que há tantos modelos no mercado financeiro para explorar essa relação. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então vamos lá, vou mostrar aqui a parte da nossa aula que nós precisamos ver. O modelo KPM, como é chamado, é o modelo de precificação de uma carteira de mercado para determinados riscos, proposto por Sharpe em 1964. Então, um modelo bem clássico, presente no mercado aí há algum tempo. Tal como nós vimos, o portfólio será composto entre o retorno de mercado e o retorno risk-free, que é o retorno livre de risco, formado por títulos do Tesouro. Então, o retorno do portfólio vai ser dado por beta vezes o retorno de mercado, mais 1 menos beta, o ativo livre de risco. Então, beta pode ser visto como uma composição dessa carteira, né, neste modelo. Podemos reescrever o beta da seguinte maneira. Vou multiplicar esse RF aqui dentro desse parênteses e vou ficar com beta vezes RM mais RF, que é o livre de risco, menos beta vezes RF, que é o livre de risco. Como o beta aparece aqui e aqui, a gente pode isolar o beta para ter essa equação. Ou seja, o retorno do portfólio é igual ao retorno do ativo livre de risco, mais um diferencial entre o mercado e o ativo livre de risco, ou uma proporção do diferencial do retorno de mercado e o ativo livre de risco. Essa equação aqui é muito interessante. Na verdade, por isso que todo banco, toda corretora pergunta qual que é o seu tipo de risco, qual o beta desejado. Na verdade, eles poderiam perguntar dessa forma. Então, esse modelo é para tentar prever a rentabilidade desejada. Por exemplo, você pode ver a rentabilidade do portfólio é igual à rentabilidade do ativo livre de risco, mais um beta desejado, e a diferença da rentabilidade do mercado menos a rentabilidade livre de risco. Você pode reparar que se o beta for igual a 1, essa conta aqui vai ficar curiosa. A rentabilidade do portfólio é exatamente a rentabilidade do mercado, pois RF irá se anular na parte inicial e final. Então ficamos com rentabilidade do portfólio igual RM. Igualmente, se esse beta for zero, esse consumidor ou investidor está fazendo RP apenas igual a RF. Então, por isso que é interessante para as corretoras e bancos determinarem qual o beta para cada tipo de investidor que eles possuem, pois dessa maneira conseguem determinar qual rentabilidade de portfólio mais adequada para cada tipo de investidor. Por fim, nós podemos ver o beta de uma outra maneira também. O beta pode ser dado como a relação entre risco de portfólio e risco de mercado. Por definição, o risco do ativo livre de risco é igual a zero. Está definido dessa forma. Então, o beta vai ser essa composição entre esses dois desvio padrão. Isso significa que o beta é sempre uma fração do risco de mercado. Então, esse delta portfólio, ou sigma portfólio sobre sigma de mercado, é sempre uma fração um do outro. Ou seja, quando o beta é igual a 1, nós temos que a situação que o sigma de portfólio é exatamente o sigma de mercado, levando o beta exatamente igual a 1. Substituindo na equação o retorno do portfólio,
Então vamos substituir aquele beta por a fórmula que acabamos de dar, entre a relação dos sigmas. Então nós vamos ter essa seguinte equação para o retorno do portfólio. E ainda, denominando alfa como a inclinação, essa relação aqui entre retorno de mercado menos retorno livre de risco sobre o delta de mercado, nós temos uma equação simplificada que fica o retorno do portfólio é igual ao retorno livre de risco, mais um prêmio de risco, também aqui a versão prêmio de risco na versão dos investimentos, um prêmio de risco desejado pelo investidor. Essa equação é interessante, pois ela dá outra forma de obter a mesma coisa que nós obtivemos antes. Ao invés de perguntar sobre beta, você pode perguntar simplesmente o desvio padrão desejado. Por exemplo, vamos voltar aqui na aula dos slides e vamos colocar o seguinte, vamos colocar de novo aquele gráfico, famoso gráfico do risco e retorno. Nós podemos observar o seguinte. Vou novamente voltar àquele exemplo dos empregos, ok? Então aqui a gente tem o risco dado pelo sigma e nós temos o retorno dado pelo valor esperado. Vamos colocar mais um emprego. Lembra que a gente tinha o emprego E2, o emprego E1 que fornecia o mesmo valor esperado. Deixa eu ajustar aqui a espessura. E agora eu vou colocar um outro emprego aqui, o emprego EF, que também dá o mesmo retorno esperado, 1.500. Bom, mas a gente sabe que isso aqui é 100, esse risco aqui do E1 era 500 e o risco do EF é 0. Então supomos que esse investidor fale, não, eu quero um risco igual a 100, ok? Bom, aquele alfa já está determinado pelo próprio mercado, afinal ele é RM de mercado menos RF, que é conhecido, sobre delta de mercado. Então o alfa já é conhecido, que nada mais é do que a inclinação disso aqui. A gente vai mostrar isso em mais detalhes daqui a pouco. Mas conhecido esse alfa e conhecido o nível de risco do pretendido pelo investidor, eu consigo determinar qual é o nível de portfólio que esse investidor está precisando. Ou melhor, para ele aceitar um emprego de risco 100, qual é o salário que ele precisa? É essa regra que nós estamos falando. Então, digamos que, só a título de exemplo, digamos que o alfa seja 2. Tudo bem? Então, para obter o salário que esse investidor gostaria, caso o alfa fosse 2, vamos supor ali que esse emprego de 1.500 sem risco é o livre de risco, 1.500 mais 2 vezes 100. Opa, ficou apertado aqui. Ou seja, ele está pedindo para ganhar 1.700, ok? Que é 1.500 mais 200. Então esse é o valor que o indivíduo gostaria de receber para receber um risco de 100 em termos de risco padrão. Então voltando ao slide, vamos entender aqui, ó. Como é estabelecido esse risco de mercado? A gente vai falar mais coisas sobre isso no finalzinho da aula. Mas vamos colocar aqui, existe um retorno de mercado que está estabelecido entre aquelas carteiras que nós denominamos como as candidatas a serem eficientes. Tudo bem? Então a gente viu como isso aqui era formado. Bom, pegando esse risco de mercado, eu consigo fazer um portfólio ligando risco, ativo livre de risco e o risco de mercado. Essa linha é esse portfólio que une os dois ativos.
Então, em algum ponto no meio aqui, a depender do nível de risco que o investidor quer assumir, vai ser o risco ou o retorno de portfólio. O retorno está aqui e o risco, uma composição entre o risco ativo livre de risco e o risco de mercado. Bom, já sabemos que existe essa reta, então vamos eliminar aqueles ativos que ajudaram a obter o RM. A partir daí, a gente pode identificar o nosso alfa naquela equação anterior. O alfa nada mais é do que a inclinação dessa reta que liga o ativo livre de risco ao ativo de mercado. Essa reta vai ser igual para todos os investidores. E aí basta apenas o investidor decidir qual nível de risco ele pretende obter. Esse nível de risco pode ser dado pelo sigma P do portfólio ou pode ser dado pelo beta, que é uma outra forma de compor a carteira. O beta vira uma composição entre ativo de mercado, quando beta é igual a 1, você só está com ativo de mercado, e quando beta é igual a 0, você só está com ativo livre de risco. Então, as duas equações aqui e aqui são correspondentes. Duas maneiras de achar o retorno do KPM. Então, esse beta é muito utilizado até hoje e ele tem esses significados. Beta igual a 0 quer dizer que é uma carteira livre de risco. Ou seja, outra maneira de ver, se o beta é sigma do portfólio sobre sigma do mercado, ao adotar sigma do portfólio igual a 0, o beta será 0. Então quer dizer que você só quer ativo livre de risco. Então beta igual a 0 significa isso. Um beta menor do que 1 significa que você quer apenas uma fração do risco de mercado. Então significa que o risco da sua carteira, do seu portfólio, é menor do que o risco do mercado. Nós já vimos que beta igual a 1 quer dizer que o sigma do portfólio é exatamente igual ao sigma do mercado. Logo, o risco é igual no mercado quando beta é igual a 1. E para beta maior do que 1, um caso mais raro, mas que ocorre, significa que a carteira do investidor está mais arriscada do que o próprio mercado. Ok? Nesse caso em que beta é maior do que 1, o indivíduo precisa se alavancar para tentar obter maior retorno do que o mercado. Então, o indivíduo está tentando ganhar do mercado. Em termos gráficos, é como se ele tivesse à direita do retorno de mercado. Então, ele está pedindo um retorno maior do que o mercado, na média, fornece entre as carteiras eficientes. Então, significa isso, né? Um livro muito interessante para ver a evolução desses modelos das finanças é O Mito dos Mercados Racionais, do Justin Fox. Livro que conta a história desses modelos financeiros desde o início do século XX até a crise de 2008. Nós vamos falar da crise de 2008, da crise financeira, na aula a seguir. Aqui está o modelo, os exercícios para os alunos fazerem, tá? Quem se interessar pode fazer esses 3 exercícios aqui, são bem interessantes, pois eles pressupõem um determinado tipo de consumidor averso ao risco. E para esse consumidor averso ao risco, nós conseguimos obter o beta ótimo e comparar o beta ótimo entre 2 investidores com diferentes graus de aversão ao risco. E também uma pergunta bastante teórica aqui sobre como se comporta um indivíduo neutro a risco, aquele que só liga para o valor esperado dos seus investimentos. Tá, ok? Então é isso. A próxima aula será sobre bolhas. Antes de terminar a aula, só uma consideração rápida.
sobre como é difícil obter a carteira ótima. Para mostrar isso, vou voltar de novo ao gráfico de retorno e risco. Lembra que nós temos vários ativos nesse gráfico e fizemos vários pontos para representá-los. Vou fazer aqui essa ideia novamente. Bom, se os pontos fossem estáticos, tal como eu estou representando aqui, seria muito fácil encontrar a carteira eficiente, né? Seria tal como a fronteira, como eu fiz anteriormente. Você procura aqueles pontos mais limítrofes dentre as opções possíveis. Por que esses pontos mais limítrofes? Porque, lembrando, para o consumidor averso ao risco, ele vai ter uma curva de diferença maior à medida que você se deslocar para a esquerda e para cima. Então, para esse gráfico que eu fiz aqui, esse seria o ponto da carteira eficiente. Porém, o que acontece de difícil é que esses pontos que eu representei aqui como estáticos estão toda hora mudando. Eles estão oscilando sempre, né? Então eles não ficam fixos nesse ponto. Você pode olhar hoje, mas está de um jeito, e no dia seguinte eles estão de outro jeito, né? E na verdade eles podem oscilar bastante, eles podem, né, ter uma oscilação muito maior do que essa que eu estou tentando representar aqui. Então essa oscilação fica muito grande, logo a fronteira eficiente também acaba ganhando uma oscilação muito grande. Tudo bem? Esses vários riscos que eu estou fazendo é que existirão várias fronteiras de acordo com o período de tempo que você quiser pegar. Ok? Então, se você pega uma janela de tempo de um determinado período, você vai ter que uma carteira com um determinado conjunto de ações e títulos é ótima. Se você pegar outro período, vai dar outra carteira. Então, na verdade, escolher esse risco ou retorno de mercado, que é o retorno de mercado comparativo que nós usamos nos modelos, não é uma questão trivial. Né? Então a gente tem que ter um retorno médio do mercado que seja um pouco melhor do que o retorno de todas as bolsas do mercado. Um modelo interessante tem alguns teóricos que falam, não, por que você não usa então a média de todo o mercado? Bom, usar a média de todo o mercado pode ser interessante para dar maior robustez ao retorno e ao risco. Afinal, você está usando toda a informação disponível para calcular essas duas coisas. Você está usando todas as carteiras negociadas e todas as ações negociadas para obter esse nível de mercado. É como se você pegasse todos esses pontos aqui e fizesse a média do retorno e fizesse a média do risco. Você ficaria com um ponto dessa carteira de mercado exatamente aqui no meio. O problema disso é que você sempre consegue aperfeiçoar esse ponto em termos de curva de utilidade para o investidor. Né? Você sempre consegue aperfeiçoar pegando algumas carteiras melhores, excluindo aquelas que têm rendimento muito baixo e muito risco, né? e escolhendo aquelas que ficam naquela tentativa de fronteira que nós fizemos. Então essa é a ideia. Porém, quando a gente sabe que quando os ativos estão com retorno muito baixo, eles ficam com preço muito baixo, logo qualquer variação de preço pode dar um retorno alto no futuro. Então, novamente, esses pontos aqui vão oscilar bastante. Então, modelos de precificação de carteiras não são fáceis de serem obtidos. Essas fronteiras que eu indiquei aqui não são fáceis de serem obtidas e existem vários modelos para isso. O que eu passei aqui é o beabá das finanças e o que a gente vê em micro 2 é o beabá dessa questão de teoria do consumidor relacionada a risco para a escolha do ponto ótimo da carteira, ok? Mas na prática envolve várias escolhas, envolve
período de tempo, o uso da informação e outra coisa que nós vamos falar que envolve também comportamento de manada ou a economia comportamental, que nós vamos ver na aula 12.3. Então, até lá, vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos falar de bolhas e economia comportamental.